Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Gomes Pietoso, proprietário da Animed RS, e eu gostaria então de contar para vocês um pouco da minha história, um pouco da história da Animed também. Vamos começar então como que eu cheguei até aqui. Por que veterinária, né? Desde criança sempre gostei da área médica, até pensei muitas vezes em ser médico, né, de gente, mas como eu sempre gostei muito de animais, acabei unindo as duas coisas, né? Então esse foi o motivo pelo qual tudo iniciou. Me formei na URGS em 1989. Quando eu me formei, a minha preferência foi sempre por gado de corte, gado de leite, né? Eu tinha essa intenção de trabalhar nessas áreas, né? Apesar de gostar também de cães e gatos, eu gostava muito desse tipo de trabalho. Como eu já tinha feito estágio curricular no Mato Grosso, conheci um zootecnista e ele já me convidou que assim que eu me formasse, eu fosse para lá trabalhar com ele. Então assim que eu comecei minha carreira. Logo depois de formado, fui embora para o Mato Grosso e fui trabalhar junto com esse zootecnista. Como essa sociedade, entre aspas, que eu tive com esse zootecnista acabou não dando muito certo, eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul e casualmente minha irmã estava sendo transferida como leiloeira para Carazinho. E nesse momento eu fui junto. Disse, não, vamos juntos, vamos abrir um consultório lá e vou trabalhar. Mas dá para dizer que foi a primeira clínica porque tinha espaço até para internar animais, 2 ou 3 animais, então já dá para a gente considerar como se fosse a primeira clínica. Comecei a trabalhar com gado de leite, peguei várias fazendas como responsável técnico, um serviço muito bom, um serviço muito bacana. Com um porém, né? A gente na realidade quando trabalha com gado de leite ou gado de corte, a gente como veterinário exerce pouco atividade médica propriamente dita, né? A gente exerce muito trabalho zootécnico. Então aquele meu interesse em trabalhar com a medicina começou a ficar um pouco distante nessa área. Como eu também abri um consultório para pequenos animais, cães e gatos, comecei a atender também pequenos animais. Nesse momento eu decidi que eu iria mesmo me dedicar a cães e gatos. E aí nesse sentido não haveria mais motivo para eu continuar em Carazinho, porque eu só fui para lá por causa do gado de leite, gado de corte. Depois disso, eu acabei voltando para Porto Alegre. Em Porto Alegre, abri minha primeira sede ali na Vicente Montejo, aqui na Zona Sul mesmo, onde trabalhei por 15 anos. Quando eu vim para cá, eu ainda não tinha um capital, tinha mal e mal alguma coisa que eu tinha conseguido. E qual era a minha intenção? Abrir alguma coisa com o mínimo de custo possível, né, de manutenção. Então eu fui ver um aluguel de um imóvel, era bem caro, para quem não tinha cliente, não tinha nada, eu fiquei com medo de não conseguir pagar as contas, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha um dinheiro guardado, consegui um terreno, que o aluguel era bem baratinho, e eu peguei aquele dinheiro e investi. Construí uma casinha nesse terreno. Comecei trabalhando sozinho, depois aos poucos foram entrando alguns colegas na parte de plantão, logo em seguida comecei com plantão 24 horas, onde alguns colegas começaram a trabalhar também na clínica, e assim foi desenvolvendo a clínica por 15 anos. No começo, acho que no primeiro e segundo ano não era 24 horas. O que acontecia? Tinha um telefone na frente, na fachada, e os clientes ligavam a qualquer hora, a qualquer dia, domingo, feriado, de madrugada, e eu saía de casa e ia fazer os atendimentos de madrugada até a clínica. Eu que fazia tudo. Eu era motorista, eu era enfermeiro, depois eu consegui colocar um estagiário que me ajudou e futuramente consegui colocar o primeiro funcionário também, acho que depois de um ano. E no começo é bem difícil. No começo até criar um ponto, né? Felizmente deu certo, eu consegui me manter e aos pouquinhos essa clientela foi aumentando. Logo eu precisei então colocar um plantão, alguém definitivo lá para receber, porque eu já estava difícil para eu sair todas as noites e ia fazer atendimento de madrugada, como eu fazia muitas vezes, né? Levantava no frio, no inverno, assim, aquele friozão, 3 horas da manhã, alguém liga, não, vamos lá, não tem problema. E em 2007 eu consegui meu primeiro sonho, meu grande sonho na realidade, que era ter a sede própria, né? Ter a minha clínica própria, foi quando eu consegui abrir a clínica na Avenida Cavalhada. Comecei, acho que foi em 2005, comecei a obra e aos poucos fui fazendo, em 2007 eu consegui concluir a obra. Muito sacrifício também, me lembro até que na época, para concluir os últimos detalhes que faltavam, eu fui obrigado até a vender meu carro. Então logo que eu iniciei aqui na Cavalhada eu não tinha carro, eu vinha de bicicleta, como eu morava aqui a uns 2 ou 3 quilômetros daqui, eu vinha para a clínica trabalhar todos os dias de bicicleta por uns bons meses, assim, até eu conseguir comprar um carro de novo. Mas não me arrependo, valeu a pena. Eu considero um marco, né? O dia que eu consegui construir esse prédio sem precisar pedir empréstimo, né? Construir só com as economias, né? Quando eu entrei aqui, eu considero isso meu sonho realizado. Então, desde 2007, a gente já está aqui nesse endereço, até que em 2015, a estrutura que nós tínhamos aqui, que era de mais ou menos 350 metros quadrados, começou a ficar pequena. Já faltava espaço para atender todos os animais, todos os pacientes que vinham. Nessa data, ampliamos, né, com mais um andar, onde
totalizamos 500 metros quadrados. Logo em seguida, então, no ano de 2016, já surgiu a ideia então de abrir uma segunda unidade. Começamos a procurar imóvel para alugar. No fim, acabamos encontrando um prédio muito interessante, bem localizado na Zona Leste, né, no bairro Petrópolis. E coincidentemente o nome da rua é Carazinho, né, o que nos traz toda uma lembrança assim, de onde tudo começou, o que só deu força para, como se fosse, né, uma intuição de que realmente deveríamos abrir essa segunda unidade. Acabamos fazendo isso e hoje temos 2 unidades muito bem estruturadas, onde podemos atender uma gama muito maior de clientes. As 2 unidades, 24 horas, lá também tem laboratório, tem exame por imagem, temos a internação, hospedagem. Ela apenas é uma estrutura um pouquinho menor, aqui são em torno de 500 metros quadrados, lá em torno de 250, 300 metros quadrados, mas oferecemos praticamente os mesmos serviços.